Advogado, poeta, jornalista e, acima de tudo, um símbolo de resistência. Você já ouviu falar de Luiz Gama? Não? Então vem comigo que eu vou te contar. Sou filho natural de uma negra, africana livre, da Costa da Mina, Nagô de nação de nome Luísa Maim, pagã que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Filho de uma ex-escravizada africana e um fidalgo português, Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu na cidade de Salvador, Bahia, e, segundo registros do mesmo, por lá fora batizado. Luiz, durante seus anos de ofício, escrevera algumas cartas a seus amigos falando um pouco sobre seus pais. Em relação à sua mãe, sempre a tratava e a representava com enorme carinho. Já seu pai, bem, digamos que ele não tinha uma boa relação com tal. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita. A cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez, na Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos. O pai de Gama, como todo atual bom brasileiro médio, era um viciado em apostas. Durante suas jogatinas, uma vez, a fim de pagar uma enorme perda, viu-se obrigado a vender a liberdade do filho. Vale lembrar que na época a venda de pessoas livres não somente era ilegal, como também considerado um crime. Meu pai não ousou afirmar que fosse branco, porque tais afirmativas, neste país, constituem grave perigo perante a verdade no que concerne à melindrosa presunção das cores humanas. Era fidalgo e pertencia a uma das principais famílias da Bahia de origem portuguesa. Devo poupar à sua infeliz memória uma injúria dolorosa, e eu o faço ocultando seu nome. Foi vendido ainda criança. Com 8 anos, saiu da Bahia, foi encaminhado para o Rio de Janeiro e foi realocado em São Paulo. Durante 8 anos, atuou como escravo. Atuou como um escravo doméstico durante um tempo e posteriormente como escravo de ganho, sendo obrigado a levar à casa algum dinheiro externo. Por volta de seus 17 anos, seu senhorio hospedou em sua casa um estudante de direito, com que Gama aprendeu a ler e escrever. Com o auxílio de Antônio Rodrigues P. Guimarães, o estudante hospedado entendeu, já que tinha agora contato com as leis, que nascera livre, então não deveria ser escravizado. Não se sabe ao certo como conseguiu libertar-se, mas alguns historiadores estimam que ele conseguiu um depoimento escrito de seu pai contando que ele fora vendido ilegalmente. Outros já afirmam que, devido à sua inteligência e sagacidade, fugira da casa de seu senhorio e convencer as autoridades locais que não era um escravizado e sim um liberto devido à sua habilidade de ler e escrever, o que para os escravizados da época era bastante incomum. A autora e biógrafa Lígia Fonseca afirma que o primeiro escravo a ser liberto por Luiz Gama fora ele próprio. Novamente, a vida de liberto manteve sua continuidade com os estudos, frequentando algumas bibliotecas. Devido à sua excelente caligrafia, a qual era considerada boa à época, e também alguns contatos que o mesmo tinha, fora contratado para a polícia como um copista. Tentou ingressar posteriormente na faculdade de Direito, mas devido à hostilização que sofreu de alguns alunos brancos, foi impossibilitado. Assim, sem qualquer vínculo com a instituição, começou a assistir às aulas como aluno ouvinte. Seu conhecimento, então, na área jurídica, por consequência, acabou se expandindo, e como não era bobo, começou a atuar como rábula, isto é, alguém que consegue advocar sem ter um diploma, apenas com o conhecimento das leis. E isso, para Gama, não era o que faltava. Além de rábula, foi um importante escritor romantista. Com apenas uma obra, Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, conseguiu faturar algum dinheiro que o sustentou por um tempo. Posteriormente, também tornou-se redator do jornal radical paulistano. Durante esse período, semanalmente, não pôde deixar de tecer severas críticas ao regime escravocrata e ao império. Era republicano e também maçom, membro da Loja Maçônica América, a qual tinha fortes ligações com movimentos republicanos e abolicionistas. Sua entrada provavelmente tivera como efeito a influência de alguns amigos advogados que eram membros de tal loja. Mais tarde, devido à sua influência política e atividade, tornou-se um dos membros mais importantes da casa, o venerável mestre. Mas claro, como Rábula, seu principal ofício era advogar. E nisso,
Luiz Gama era excepcional. Estima-se que ele tenha sido responsável pela libertação de mais de 500 cativos, muitos deles sendo libertos apoiados por duas leis, a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei do Ventre Livre. A partir de 1871, quando a compra de alforria foi permitida, ele assim o fez para diversos escravizados da época. Seu maior sucesso profissional foi uma ação que resultou na libertação de mais de 200 escravizados de uma vez, todos eles pertencendo a uma mesma família de um dos homens mais ricos do Brasil naquela época. Luiz Gama sempre foi um homem muito politicamente ativo, mas em seus últimos 5 anos de vida, devido a diabetes, tivera suas atividades reduzidas. Em agosto de 1882, 6 anos antes da abolição, Luiz acordou sem voz. E nessa mesma tarde, mesmo com o auxílio de 10 médicos, veio a falecer. Raul Pompeia escreveu Luiz Gama como amigo de todos. Durante seu velamento e a condução de seu corpo até o cemitério que ficava do outro lado da cidade, fora acompanhado por uma multidão. Gama não foi apenas um herói abolicionista, mas um homem e herói cujo legado perdura até hoje na nação brasileira. Com vozes de Arthur Furtado, Matheus Coelho, Daniel Guerra. Com roteiro de Rafael Júnior da Silva. Com edição de Andrei e Rafael Ribeiro.